Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de encerramento. Eu sou a professora Elis Pedroso, estive com vocês na disciplina de sintaxe e estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Nós vamos interagir nessa tarde com a professora Raquel Endalécio Martins, que é professora efetiva de língua portuguesa e literatura da Universidade Federal de Roraima, atuando nas licenciaturas em Educação do Campo, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza e Matemática. Ela também é professora colaboradora do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. Doutora em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestra pelo Programa Culturas e Identidades Brasileiras pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Educação à Distância pela Universidade Metropolitana de Santos, bacharel em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e licenciada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi bolsista FAPESP na graduação com um projeto de iniciação científica intitulado A Reconstrução do Mundo Clássico em O Minotauro e os 12 Trabalhos de Hércules, sob a orientação da professora doutora Marisa Lajulo. No mestrado, com a dissertação denominada A Reconstrução do Mundo Clássico na obra de Monteiro Lobato, orientada pelo professor doutor Marcos Antônio de Moraes, e bolsista pela CAPES no doutorado defendendo a tese Um Perfil de Maria da Pureza Monteiro Lobato, sob orientação da professora Marisa Lajulo. Atuou como professora de educação básica nas redes públicas de ensino, Instituto Federal de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Itanhaém e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e na iniciativa privada. Trabalhou com a edição e revisão pedagógica de materiais didáticos e paradidáticos e lecionou no ensino superior, na graduação e pós-graduação. Atualmente, se dedica a pesquisas nas áreas de leitura e letramento, produção de textos e formação de professores. Tem especial interesse nos temas formação de leitores, produção de textos acadêmicos e sistema literário. Além da atividade de magistério, exerce participação ativa em grupos de pesquisa como recepção da literatura infanto-juvenil e práticas sociais de letramento literário, e orienta pesquisas acadêmicas relacionadas a esses temas. Vejam que vocês estão em boas mãos. Fique à vontade, professora. Obrigada, Elis. Elis, parceira aqui de trabalho. Gente, boa tarde. Obrigada. Hoje nossa aula seria com a professora Ana Lúcia Trevisan. Teve um contratempo, então vim eu para o encerramento aqui com vocês. Eu vou compartilhar o slide e aí eu vou contar com a ajuda da Elis, porque depois eu não vou ver mais vocês, né? Então, se tiver alguma coisa, Elis, no fórum, alguma coisa que precise, você me avisa por áudio, que eu não vou estar vendo as imagens, tá bom? Tá certo. Bora lá. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí bem como é que tá? Peraí, os colegas entrando. Apareceu? Tá em modo apresentação, não, né? Tá aparecendo, mas não deu F5 ainda, não tá na tela cheia. Aqui? Aí. Beleza. Bom, gente, muito... Deixa eu esperar só um pouquinho. Tem os colegas entrando aqui. Eu acho que deu algum problema na internet, que os colegas não estavam conseguindo entrar. Bom, mas tá aparecendo ainda aí, né, Elisa, a apresentação? Tá sim. Beleza. Eu estou muito contente hoje com essa aula de encerramento. Esse curso de extensão foi uma alegria, né, para a gente, um desafio. Foi um curso que eu idealizei junto com a professora Regininha, a professora Regina Helena Pires de Brito, lá do Mackenzie. E essa foi a primeira parceria que a gente fez, da UFRR com o Mackenzie aqui, pensando em ensino de língua portuguesa e literatura. E eu acho que isso já vale bastante. Tanto a gente juntar duas instituições, uma do Norte, uma do Sudeste, uma pública, uma privada, quanto pensar, né, em língua portuguesa e literatura. Não um binômio, uma dicotomia, mas uma coisa que vai junto, não tem jeito. A gente não tem como estudar língua separada da literatura, nem vice-versa. E, de alguma forma, por algum motivo, a gente acaba separando as duas. E o objetivo nesse curso foi o contrário, foi ver que um professor, principalmente na educação básica,
a gente trabalha com tudo. A gente trabalha com língua, com literatura. Então, foi esse o propósito da gente realizar esse curso. Opa, passou demais. Aqui. Então, ó, como retrospectiva do curso, uma alegria também, a gente tem 17 módulos sobre o ensino de língua portuguesa e literatura, hospedados no Moodle. Foram mais de 170 inscritos no nosso curso. Então, alguns estão aqui, alguns mandaram mensagem que não conseguem participar da aula síncrona, mas foi gravado. Mesmo que nem todos consigam participar de tudo, se a gente pensa que em 170 inscritos, sendo que 150 encerraram em 6 horas de inscrição, foi uma surpresa muito grande. Quer dizer que a gente está precisando de mais formação continuada dos professores. Nosso público foi alunos de graduação de letras, de pedagogia, educação do campo, mas principalmente professores que já trabalham na educação básica. Então, a gente só não atendeu mais professores porque não tinha condições, assim, técnica mesmo para isso. Nosso curso contou com 17 professores da UFRR, isso também foi da UFRR, do Mackenzie, da UER e da Unifespa. E aí, qual foi a alegria aqui da UFRR? Que a gente juntou vários professores de português que trabalham na universidade toda. A Elissa aqui com a gente hoje é do CAP, o Luciano, meu marido, também é do CAP, que fez a disciplina de léxico tupi. Professor Marcos Vinícius também do CAP. Professora Moema do Leducar comigo. Professora Adriana do curso de letras. Professor Felipe do curso de Libras. E professor... Bom, dá para falar de cada um, né? Mas a gente tem representação de praticamente todos os departamentos da UFRR com língua portuguesa. Isso também é uma alegria, porque a gente sabe que às vezes, na academia, cada um fala do seu quadrado, né? E isso tem muito a dizer para todo mundo, muito para ajudar. A professora Cora, que vai falar daqui a pouco, é da Universidade Estadual aqui de Roraima também. O professor Jairzinho também colaborou com a gente nesse curso. Então, temos parceria com a professora Patrícia Beraldo, da Unifespa, da Federal do Sul e Sudeste do Pará também. E do Mackenzie, né? Professora Maria Lúcia Vasconcelos, que esteve aqui na outra quinta-feira, a professora Regininha, a professora Valéria. Então, são vários colegas trabalhando juntos num propósito. E isso, eu gostei muito dessa experiência, assim. Quero também ressaltar, a gente teve 3 técnicos ajudando a gente. A Ângela, que está aqui, ajudou bastante na parte da inscrição, toda a parte da logística, ela nos apoiou. O Claudomiro também, quero registrar que o Claudomiro foi um dos técnicos aquela que formatou toda a parte da página do Moodle, foi o Claudomiro que fez. Ele acabou de entrar, ó, estava falando dele. Então, aproveito e agradeço publicamente o Claudomiro por fazer toda a parte da diagramação do Moodle, dar o suporte, me ajudar na realização do curso. A Tayala também, a Tayala é nossa funcionária, nossa servidora terceirizada do NEAD, deu todo o apoio também para a inscrição, porque a gente passou por uma transição agora na universidade, de um sistema para outro. E nosso curso pegou bem essa transição. Então, quero publicamente agradecer aos 3 técnicos que ajudaram a gente, a Ângela, o Claudomiro, a Tayala, e nossa monitora super, a Darlene. Darlene, ela é mestranda no programa de educação aqui da UFRR, foi me orientando na graduação de educação do campo, e virou uma companheira de trabalho. Por que eu estou falando tudo isso hoje no encerramento? Porque, como vocês podem perceber, foi muita gente trabalhando junto para que esse curso acontecesse. Então, eu coordenei com a professora Regininha, mas, assim, muitas mãos o tempo todo trabalhando. E eu queria deixar isso claro e agradecer a todo mundo que eu falei, que eu não falei o nome, que participou de alguma forma. Mas, enfim, e a aula de hoje? A gente vai falar o quê? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Aqui. Eu pensei em falar do ensino da literatura na educação básica aqui. Nosso curso é ensino de língua e literatura, mas quando eu falo de literatura na educação básica, o que a gente pensa? Primeira coisa, quando a gente pensa em educação básica, é muito fácil esquecer que a educação básica compreende desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nós, professores de educação básica, a gente trabalha desde os pequenininhos de 2 anos, às vezes um pouquinho menos, até o ensino médio. Então, a nossa tarefa é trabalhar com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, por toda uma formação. Se eu não me engano, são 13 anos agora de educação básica. Na época que eu estudei eram 11, hoje são 13. Então, a gente tem um percurso aí para formar leitores, para trabalhar literatura. Quando eu penso em literatura,
não tem como não pensar em leitura, em leitor. A gente está falando de leitura, de leitor. E quem é esse mediador, muitas vezes, a maioria das vezes, é o professor, a professora. Esse professor tem que ser leitor. E aí eu penso, você sabe o que você gosta de ler? Você mesmo, um aluno está aqui comigo. O que você sabe o que você gosta de ler? Às vezes eu encontro alguns alunos meus, até colegas mesmo. Eu não gosto muito de ler. Hoje eu conversei com uma aluna no Educar, ela falou, professora, eu não gosto muito de ler. Aí eu perguntei, mas você não gosta de ler tudo? Eu sempre pergunto, você não gosta de ler o quê? Ou você gosta de ler? Eu não gosto de ler o que mandam na escola, o que mandam na faculdade. Mas você sabe o tipo de leitura que você gosta? Já experimentou outros gêneros textuais, romance, ficção? Porque na literatura a gente tem muita coisa. Eu nunca esqueço da época da faculdade de letras, que a gente tinha muita leitura teórica para fazer, e era um trabalho. Uma vez, numa aula de literatura, uma semana antes da prova, da semana de provas, a minha professora de literatura chegou com um romance para a gente ler, chamado Ópera dos Mortos. E eu fiquei desesperada. Eram 200 páginas, um romance. Eu nem tinha começado a ler o livro ainda, eu já falei, meu Deus, mais uma obrigação, socorro, o que eu faço? E eu lembro que estava no segundo semestre de letras, nessa ocasião. E na mesma ocasião, estava sendo aquela série do Crepúsculo em livros, e eu morava numa república. A gente leu, sei lá, 4, 6 livros da série, nas madrugadas. E cada livro tem 400 páginas. Então, a gente leu muito. Virava madrugada, eu e as meninas lendo. Então, por que eu tive tanta dificuldade de ler 200 páginas do Ópera dos Mortos e li 6 volumes de 400 páginas da série do Crepúsculo? Porque, naquele momento, uma literatura e não a outra? Será que eu não gostava de ler? Ou eu não gostava de ler o que estava sendo obrigada a ler? Vocês já pensaram nisso? Já pensaram sobre o que vocês gostam de ler? Porque, principalmente professores de português, costumam ter a resposta pronta. Machado de Assis, José de Alencar, Monteiro Lobato, Jorge Amado. Mas, de verdade, vocês já pensaram o que vocês gostam de ler? Eu nunca esqueço da professora Marisa, né, Marisa Lajolo, que foi minha orientadora e que é uma das grandes teóricas de literatura. E ela falava que gostava de ler Paulo Coelho. E assim, ela falar que gostava de ler Paulo Coelho, então ninguém falava nada. Ela era Marisa Lajolo, um nome forte, né, na literatura. Mas a gente também não pode falar que gosta de ler Paulo Coelho? Será? Será que eu não posso falar que gosto de ler, sei lá, Dalton Trevisan, Augusto Cury? Qual o problema? Que preconceito linguístico é esse que a gente tem de achar uma coisa ou outra? Eu não posso... O que você gosta de ler? Então, meu primeiro convite é sejam sinceros. Pensem como é que é. E depois, como é que é a sua história de leitura? Você já pensou? Como é que você começou a ler? Quem que participou disso? Se tinha gente que lia com você? Se você lia sozinho? Como é que era? Então, eu acho que 2 coisas para a gente pensar. Primeiro, o que você gosta de ler? E se você não descobriu ainda, a gente tem uma infinidade de temas, de livros. Eu não gostei desse, Raquel. Tenta outro. Alguma coisa você vai gostar de ler, eu tenho certeza. Bom, eu queria contar para vocês um pouco da minha história de leitura, né? Porque isso tem a ver com o meu processo de formação. Se hoje eu estudo literatura, leitura, é porque eu tenho uma história de leitura com isso. Então, bora lá. Eu sou do litoral de São Paulo, né? Nasci em São Vicente. A minha educação básica foi praticamente toda em Cubatão. Cubatão é uma cidade da Baixada Santista, que na década de 80, começo de 90, foi conhecida como Vale da Morte, porque era um lugar muito poluído, com muita indústria, onde crianças nasciam sem cérebros. E eu tive uma infância muito pobre. Nesse Vale da Morte foi onde eu estudei, do prezinho até o ensino médio. Foi em Cubatão, toda a minha educação formal foi lá. E eu morava numa casa muito simples, num barraco de madeira, mas uma coisa que sempre teve na minha casa, de alguma forma, meus pais prezavam por isso, era uma estante de livros. Então, lembro que uma época não tinha nem televisão em casa, mas uma estante de livros meu pai fazia questão de ter. E ele e minha mãe liam bastante. E eu ficava pegando lá as coisas que tinham lá com eles, né?
Meus pais são evangélicos, eu sou evangélica, e eles liam basicamente literatura religiosa na época. Mas eu lembro que naquela época ali, os livros estavam muito fáceis para mim. E eu morava num terreno de invasão que, na época, minha mãe já falava, não é invasão, Raquel, é ocupação. E atrás da escola municipal que eu estudava. Eu estudei na escola municipal Rui Barbosa, tá lá no bairro ainda, em Cubatão, na Ilha Caraguatá. E era uma escola que era muito problemática. Roubavam as coisas, tinha alta criminalidade, uma série de problemas. E eu morava no barraco atrás da escola. Pra vocês terem uma ideia, o muro da escola era quebrado. Então, quebrava um muro para poder pular o muro. Como eu era pequena, eu conseguia passar por entre o... Desculpa. Por entre o buraco do muro. Então, eu conseguia, da minha casa, passar para a escola sem passar pelo portão. Só pelo buraco do muro. E foi esse contexto que eu cresci. Até que teve uma gestão muito boa, minha escola mudou de gestão, uma nova diretora assumiu, a professora Sueli Marcelino, que hoje é diretora aposentada de Cubatão, e uma leva de professores que passaram no concurso público, professores bons, professora Roseli, professor Paulo, Francisco. Foi assim, uma leva de professores recém-formados assumiram a escola e fizeram um trabalho muito bom. Se uniram com a professora Sueli, que era diretora, com a dona Margarete, dona Miralda. Era uma parceria com as indústrias, né, da cidade. Então, se as indústrias, por um lado, deram muito prejuízo para a saúde da cidade, por outro, a professora Sueli conseguiu identificar ali uma oportunidade. E com aquela parceria das indústrias, teve uma revisão da quadra, arrumaram a quadra, criaram uma sala de informática. Eu estou falando isso do ano de 93, 94, 95. Quando tem uma sala de informática numa escola pública, era uma coisa assim fantástica. E eles trabalharam nisso. E aí eu tive professores assim, que me influenciaram muito, professores muito bons na escola pública, que me influenciavam a ler. Nessa época, nossa biblioteca na escola era pequena, e aí eu participei do projeto Leia Brasil. Quem é mais velho um pouquinho, assim, lembra? Era um ônibus que rodava o Brasil, uma biblioteca itinerante, e que, na minha escola, os melhores alunos tinham a oportunidade de escolher um livro lá e ler no ônibus. Eu lembro que o primeiro livro que eu li no Caminhando Leia Brasil foi O Enigma do Camaleão, e eu fiquei encantada, porque é um livro de literatura infantil. Eu devia estar no quarto, sexto ano, e que cada página do livro era um enigma. Você tinha que fazer conta de matemática, virar o livro de cabeça para baixo. Muito próximo do que a professora Juliana Pádua falou para vocês no curso, né? Então, ele é um livro interativo, e aquilo me incentivou bastante. Então, assim, eu fui premiada por ser uma boa aluna. Então, o que era o prêmio? Eu ia para o Caminhando Leia Brasil escolher um livro. Participei de uma gincana na escola. Qual era o prêmio? Eu ganhei um livro dos professores. Na época, eu ganhei foi Tristão e Isolda. Então, para mim, a leitura foi nascendo ali como uma premiação. Ah, você é boa aluna? Parabéns, toma um livro de presente. Você é boa aluna? Parabéns, vá lá na biblioteca. Isso foi sendo construído para mim como uma coisa boa. Acabei ali minha 8ª série, que era a série na época ainda, e fui estudar no Instituto Federal, de Cubatão também, no Jardim Casqueiro. Na época, tinha um processo seletivo difícil, era uma escola considerada para os ricos, né? Para quem era filho de juiz, advogado, de médico. Mas, de novo, aquela equipe de professores lá do Rui Barbosa organizou um cursinho pré-vestibulinho, né, da Federal, em que eles chegavam meia hora antes da aula e saíam meia hora depois para dar aula extra, de graça, para quem quisesse fazer a prova. Então, professora Idália dava aula de matemática para a gente, professora Roseli de português, professor Paulo de biologia, química, física, cada um fazia o que podia para sanar a necessidade que a gente tinha para ir para o Instituto Federal, que na época era Cefet, né? Tinha Cefet por aqui, eu acho, também. E aí, o que aconteceu? Dos 20 alunos que prestamos, 10 passaram. Isso foi um índice super alto. E ali eu fui aqui no Instituto Federal, no Cefet. Estudei nos 3 anos de ensino médio no Cefet. Eu era uma boa aluna na escola municipal, mas chegou no Cefet, eu tive que estudar muito, muito, porque matemática, química, física e inglês eram muito difíceis para mim. Eu sempre ficava de recuperação, ou em matemática, ou em química, ou em física, ou em inglês,
ou em 2 delas, ou em 3 delas, sempre estava de recuperação, porque o nível de ensino era muito alto. Me formei, prestei vestibular a primeira vez, não passei, prestei só para a USP, não passei, prestei de novo, passei para a Unicamp, ganhei bolsa no Mackenzie, fiquei no Mackenzie. No Mackenzie, eu tive contato com professores excelentes, né? A professora Regininha foi minha professora no Mackenzie, e conheci a professora Marisa Lajolo no primeiro ano de faculdade. Ela tinha acabado de chegar no Mackenzie e nos identificamos, começou a trabalhar, e a primeira pergunta que a professora Marisa fez para mim: se você fosse para uma ilha deserta, me diga 5 livros que você levaria. E eu estou pensando aqui para vocês, se eu fizesse essa pergunta para vocês agora, parasse aqui a apresentação, abrisse o microfone e falasse: gente, vou falar de verdade. Alguém abre o microfone, por favor, e me diga. Se você for para uma ilha deserta e tiver que levar 5 livros, quais livros vocês levariam? Alguém abre para mim? Me ajuda? Qualquer um? Boa tarde, professora. Oi, Ângela, boa tarde. O primeiro livro que eu levaria era a Bíblia. A Bíblia? Isso. Aí o segundo livro, assim, para me lembrar assim, tudo de uma vez, assim, eu gosto muito do Monteiro Lobato. Levaria algum livro do Monteiro Lobato. Eu gosto muito. E terceiro, um livro que eu estou lendo agora, Como se dá bem com quem você quer bem, esse nome do autor agora, mas vou lembrar. O terceiro que eu comprei é um que eu comprei referente a poemas, só que eu não me estou lembrando também o nome de quem coordenou, porque na verdade são vários poemas, né? Aí, e os quintos, não, assim, agora no momento, assim, não estou lembrando, assim, teria que pensar mais um pouco. Tá ótimo, Ângela, obrigada. Mas é bem isso. E eu não lembro exatamente quais foram os livros que eu falei na época. Eu lembro que foi o Jardim Secreto, que foi um dos primeiros que eu li, depois ganhei a versão em inglês, li depois ele em inglês. Mas é isso. Às vezes a gente não lembra o nome do autor do livro. Às vezes só lembra o nome do autor. Ah, é Monteiro Lobato. Ah, eu não lembro o autor. Ah, é livro de poema, sabe? E tudo bem. Essa questão de saber nome do autor, nome do livro, isso tem muito a ver com a academia, com a universidade. Mas para leitura, tudo bem se não souber. E ali depois, a minha experiência de leitura, de leitores, foi sendo construída ainda de forma muito positiva. Eu morava na frente do Mackenzie, eu passava na capital, minha família morava no interior ainda, então eu passava final de semana na capital, não tinha muito o que fazer, morava em frente à biblioteca. Mackenzie tem uma biblioteca lindíssima, Biblioteca Central tem mais de 100 anos lá no Mackenzie, então eu me divertia, para resumir. Essa foi a história que me constituiu como leitora. Mas cada um tem uma história, cada um tem uma história de vida, história de leitura, e é importante, como professores, como educadores, a gente resgate isso, para saber de onde você partiu, de onde você partiu com seus alunos. Para não partir de ideias falsas, sabe? Porque todo professor, a gente esquece que professor, ele é um ser, com valores, crenças, conhecimentos, ideologia. Não é um ser do vazio, ninguém é neutro aqui. Eu assisti essa semana, de novo, né? Minha Mãe é uma Peça. E tem uma fala que a personagem da mãe fala assim: mãe é neutra, mãe não fala nada. E a gente age assim às vezes. Ah, o professor é neutro. Não, o professor não é neutro. A gente tem valores pessoais que a gente crê nisso. A gente tem crenças. Ah, eu creio em Deus. Ah, não creio em Deus. Eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou da Umbanda, eu sou budista. Isso interfere no nosso conhecimento também, no nosso modo de vida. A gente tem uma ideologia. E aí eu pergunto para você, mas para você pensar, né? Qual é a sua história de vida? Como você decidiu ser professor? Então, você sabia que a sua história de vida determina o tipo de professor que você vai ser? Ou como você vai trabalhar com seus alunos? Isso determina diretamente. E para a gente pensar também, você conhece outros professores diferentes de você
que você considera bons profissionais? Você já viu isso? Aqui no Leducar, por exemplo, quem dá aula de língua portuguesa sou eu e a professora Moema. Os alunos estão aqui e sabem, né, Ednete, ajuda aqui. Eu sou um tipo, a professora Moema é outro tipo de professora. E a gente trabalha junta, nós somos amigas, mas somos professoras diferentes. E eu reconheço nela uma excelente profissional. Então, o que eu posso aprender com ela, sabe? E como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso colaborar com o trabalho dela? Isso é outra coisa importante que a gente pode pensar. O professor não trabalha sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio pedagógica. Ah, Raquel, o que você está falando? O que quer dizer? Eu lembro que no final da graduação do curso de letras, eu tinha várias ideias para dar aula, mas muitas ideias, muitos projetos, muitos sonhos, muita coisa na cabeça. Só foi eu entrar na sala de aula, na Prefeitura de São Paulo, na periferia da Prefeitura de São Paulo, que 95% das ideias foram embora, gente. Não lembrava mais de nada, não tinha nada na cabeça. Por quê? Porque eu tinha que lidar com indisciplina, tinha que lidar com o meu nervosismo, com a minha falta de experiência, com problemas que eu nem imaginava que existiam quando entrei na sala de aula. Então, quem me socorreu? Meus colegas da faculdade. Aí eu ligava para um e falava, Jonatas, o que eu faço? Acontece, esse aluno não sabe escrever, acontece isso, isso e isso. Eu tenho esses alunos com PCD na sala de aula, não sei como lidar. E eu saía pedindo ajuda para todo mundo. Então, é importante a gente saber, a gente estabelecer redes de parceria. Eu falo para as meninas, né? Então, aqui na aula, a Lindinara e a Ednete, que são amigas do curso de Educação do Campo. Falo, gente, mantenha essas amizades e levem para fora do curso, porque quando vocês estiverem em sala de aula, vão ter que ligar para alguém e falar socorro. Então, isso é importante. E no trabalho em sala de aula, como é que seu colega pode colaborar com você? Como é que você pode colaborar com o seu colega? A Elis está aqui. Eu falei, Elis, me socorre. Liguei para ela, mandei mensagem ontem à noite. Elis, aconteceu um imprevisto. A professora Ana Lúcia, que daria aula, teve um problema com a mãe dela. Eu vou dar aula. Você me ajuda, Elis? Amanhã? Ajudo. Eu te ajudo. Me fala o que eu preciso fazer que eu te ajudo. Então, essa parceria, nosso trabalho, ela não é muito importante, ela é essencial. Sem ela, é muito, muito difícil trabalhar. Então, vamos pensar. Se eu estou falando que quem você é, quem eu sou, define como eu ensino, como você ensina, isso inclui textos literários. Se eu sou de um jeito, eu faço determinada escolha. Se eu sou de outro, eu faço outra escolha. Isso tudo vai para a sala de aula comigo. É ingenuidade eu pensar que não vai. A menina que nasceu em São Vicente, cresceu em Cubatão, se formou em São Paulo, veio para Roraima, é essa moça, é essa mulher que chega na sala de aula para ser professora. Não dá para deixar a minha história do lado de fora. Não dá para cada um falar, deixar o que viveu para fora e falar, não, aqui eu sou outra coisa. Eu posso tentar, mas tudo isso vai vir junto comigo. E vai incluir os textos que eu vou escolher para a minha sala de aula. Então, coisas importantes, uma tarefa importante para a gente pensar aqui por enquanto. Quem não fez, tem que fazer. Descobrir o que eu gosto de ler. O que você gosta de ler? O que você gosta de estudar? Ai, professora, eu estou obrigada no curso de letras. Estou obrigada no curso de Educação do Campo. Não gosto de ler nada. Será? Não gosto de estudar nada. Duvido. Então, primeiro, descobre o que você gosta de fazer, de ler. É futebol? É sobre futebol? É sobre novela, romance, leitura religiosa? Alguma coisa você vai gostar, eu tenho certeza. História em quadrinho, mangá. Tem vários gêneros. E depois, como é que eu gosto de fazer isso? Acha um jeito, um momento, um lugar. Tem uma poltrona na sua casa para isso? Na última aula, com a professora Júlia Martins, ela falou sobre criação de clubes de leitura e comentou como é importante ter lugares, né? Na casa, para a gente se sentir acolhido para ler. Pode ser uma poltrona, uma mesa, um lugar seu. Como é que você faz isso? Então, se permita descobrir que lugar que eu gosto de ler. Ah, eu gosto de ler na praia, eu gosto de ler no igarapé, ali na beirinha, eu gosto de ler na sombra. Se conheça, se permita, o que você gosta? E depois, como é que eu vou levar esse meu gosto para a sala de aula? Como é que eu vou levar mais da Lindinara, mais da Ednete, da Ângela, da Fabiana, para a sala de aula? Que eu faço isso? E aí, com muito carinho, né? Como uma homenagem, também um exemplo, eu queria contar para vocês o professor Fábio.
O professor Fábio foi meu professor na 6ª série, lá no Rui Barbosa, e ele leu com a gente um texto que eu trago comigo, que eu uso nas minhas aulas de educação básica, educação superior, e vários colegas, vários alunos meus já ouviram esse texto. Então, meninas, paciência, vou ler ele mais uma vez. O texto chama Direito ou Esquerda, do colunista José Roberto Toreiro. Só para contextualizar, o Toreiro, ele é um colunista de futebol da Folha de São Paulo hoje. Na época que o professor Fábio leu com a gente, ele era colunista da Tribuna, que é um jornal local de Santos, né, da região da Baixada Santista, e ele leu Direito ou Esquerda. Meninas que foram minhas alunas não valem responder, que conhecem o texto. Agora, quem não conhece, vocês têm ideia do que fala o texto? Pode abrir o microfone aí para falar. Não, professora, não faço ideia. Nada? Lindinara, já li para vocês esse texto? Ainda não? Não, professora, senão eu já teria falado. Que bom, olha, a turma da Lindinara não li ainda, mas eu leio para quase toda a turma. Alguém conhece? É uma crônica. Direito ou esquerda? É sobre futebol? Sobre futebol, Ângela. Isso mesmo. E é ótimo, porque eu li esse texto durante as eleições, depois das eleições. E todo mundo... não, professora, a professora Ângela não vale. Tô brincando. Pois é. Então, assim, eu lia e todo mundo achava que era política, mas... Professora, seu áudio está bloqueado, Raquel. Obrigada, Elis. Melhor agora? Então, vamos. Eu sei que vou conseguir. Eu tenho certeza. Já fiz isso um monte de vezes. Quase nunca erro. O problema é o quase. Mas é só dar 5 passos, pôr a perna direita ao lado da bola e chutar. Com a canhota. Mas chutar para onde? Lado esquerdo ou lado direito? Como eu sou canhoto, o goleiro deve estar pensando que eu vou chutar no lado esquerdo. Então, vou chutar no direito. Mas se ele pensar que eu vou enganá-lo e pular para a direita? Então, para enganar o cara, eu tenho que fazer o óbvio e chutar na esquerda. E no meio? Uma tremenda bicuda no meio. Para um dos lados ele vai cair, aí a bola entra. Mas pode ser que ele fique parado. Aí vai encaixar a bola. E eu vou passar vergonha. Tanto tempo jogando bola e é sempre a mesma coisa. Na hora de bater o pênalti, dá esse branco. O que adianta envelhecer? Já tenho até cabelo branco, mas ainda fico assim na hora do pênalti. Cabelo branco. Preciso comprar mais aquela tintura. Se a torcida percebe, vai me chamar de velho. Direita e esquerda. Vou na esquerda mesmo. Não, direita. Faltam 4 passos. 35 anos. Quem tem 35 anos não é velho. Não, né, gente? Ou é? Meu reserva tem metade da minha idade. Como corre, moleque? Mas não tem a minha classe. Eu tenho categoria. Isso eu tenho. Com a idade, a gente não perde estilo. Perde fôlego, mas não perde estilo. Ainda faço aqueles lançamentos. O garoto só corre. E como corre? Mas na idade dele eu também corria. 35 anos. E se eu parasse de jogar? Podia vender um carro usado. Disso eu entendo. Na minha época, tive muito carro bom. Hoje é esse lixo de Chevette. 3 passos. Mas onde eu ia morar? Mirassol? Que sucesso foi em Joanópolis. Não posso pensar nisso agora. Concentração, concentração. Se eu errar o pênalti, o treinador pode me tirar e pôr o moleque. É só mirar. É só mirar bem no canto esquerdo. Ou no direito. Sei lá. E se eu acertar, como é que eu comemoro? Corro para a torcida ou para o técnico? Se abraço o treinador, ele segura o garoto no banco mais um pouco. Se corro para a torcida, porém o presidente vai gostar e pode pegar o salário atrasado. Esquerda ou direita? Técnico ou torcida? Acho que vou chutar no meio e correr para o presidente. Faltam 2 passos. E quando o campeonato acabar, para onde eu vou? Paro ou não paro? Tem gente que joga até os 40. O Cerezo jogou. Mas eu não sou o Cerezo. Eu devia ter mentido a idade. Todo mundo faz isso, até o Luxemburgo. Hoje eu ia ter 32.
Eu preciso fazer esse gol. Santo Eunufo, não me falte nessa hora. Prometo que mando rezar uma missa. Uma não, 2. E fico um mês sem beber. Um mês não, uma semana. Eu devia ter casado. Um passo. Falta só um passo. Hoje eu ia ter um filho. Se o garoto jogasse bem, ia até me sustentar. Mas agora é tarde. Esquerda ou direita? De carro eu entendo. Já tive até um Del Rey. E do ano? Meu primeiro foi um Puma. Hoje ia valer uma nota. Posso ser mecânico. Só que eu conserto esse Chevette, o pé direito do lado da bola. Esquerda, direita, no meio. Esquerda, eu vou chutar no canto esquerdo. Chutei. O goleiro foi para o canto certo. A trave, bateu na trave, entrou. É gol! Eu consegui. Eu tinha certeza que ia fazer. Eu tinha certeza. E aí, galera? Vocês conheciam o texto? O que vocês acharam dele? Romualdo falou que adorou o texto. Eu gostei muito, porque é a realidade do Brasil, né? Que a gente vive essa realidade do futebol no dia a dia do nosso... Assim, no dia a dia a gente vê praticamente, pelo menos uma vez na semana, a gente vê aí nas mídias sociais um jogo de futebol aí, tipo assim, na Band, tem. Então, é a nossa realidade. Tá nosso cotidiano, né, Ângela? Tá ali permeando todo mundo. Alguém mais quer falar alguma coisa do texto antes de eu seguir? Bom, essa foi uma lembrança... Olha só, gente. Eu estudei na sexta série em 99. 99 faz a sexta série. Esse texto, meu professor da sexta série, que não era nem sexto ano, era sexta série, leu para mim e foi gravado para mim. E eu leio esse texto, vira e mexe com meus alunos em sala de aula. É uma coisa da minha história que veio para minha prática docente. Mas a gente está falando. O que é literatura, afinal? Eu estou falando do ensino da literatura na educação básica. Mas vocês já pensaram o que é literatura? O professor Antônio Cândido, nesse livro Formação da Literatura Brasileira, de 59, ele fala o quê? Que literatura, para existir literatura, tem que ter esse triângulo aí, de leitor, autor e obra. Deixa eu fazer uma contextualização para vocês. Em 59, quando esse livro foi publicado, não tinha crítica literária no Brasil ainda. Na verdade, o professor Antônio Cândido recebeu a encomenda desse livro na década de 40. A editora contratou ele para falar da literatura brasileira. Ele é sociólogo, de formação sociológica, e ele começou ali a escrever por mais de 20 anos esse livro, que ficou pronto em 59. E aí ele fala isso, que para ter literatura, que a literatura no Brasil só começa mesmo no século XIX, que é quando o quê? A família real de Portugal chega no Brasil, faz a imprensa e começa a circular obra aqui de autores brasileiros, publicações no Brasil, para leitores brasileiros. Então, para ter literatura, segundo o professor Antônio Cândido, na obra de 59, tem que ter o quê? Leitor, autor e obra. Quer dizer que se a Lindinara escrever uma crônica linda, 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 sobre os Wapichanas e não publicar, não é literatura? Não. Quer dizer que a obra do pai da Lindinara, vou te usar de novo, viu, Lindinara? A obra do pai dela, que é escritora aqui de Roraima, que foi escritora aqui de Roraima, se ela não publicar os cadernos do pai dela, isso não circular, não é literatura? Não. É um texto fantástico de memória. Mas para ser literatura, esse texto do autor tem que alcançar os leitores. Então, eu pensava nisso para a literatura. Mas, hoje, esse triângulo não dá conta de ser literatura só. A gente estuda muitos outros versos, né? Eu coloquei exemplo de uma estrela aí. A gente estuda a obra do autor, estudos de literatura ainda, a recepção. Que recepção? Como é que os leitores recebem essa obra? O que eles acham disso? A figura do leitor, a intertextualidade. Meus alunos aí que estudaram comigo, semântica e estilística esse semestre. O que é intertextualidade? Me ajudem aí. A relação... Isso, Ednete. Estou ouvindo o pensamento da Ednete aqui. A relação de um texto com outro texto.
Então, quando um texto faz referência para outro texto, isso chama intertextualidade. A gente estuda isso em literatura também. O próprio texto, né? A materialidade do texto. Se o texto está publicado num livro, num e-book, se é um caderno, tipo de fonte, tipo de papel, tudo isso interfere na leitura, interfere nos estudos de literatura. Até aqui tudo bem, gente? Posso seguir? Como é que estamos? Tudo bem? Bom, vou entender como sim. A professora Marisa Lajolo, que foi minha orientadora, ela foi do professor Antônio Cândido, né? Ele foi orientador dela. Que eu falei da formação da literatura brasileira. E o que a professora Marisa Lajolo fala? No livro Literatura, foi o primeiro livro que ela fez. É um primeiro livro que ela escreveu. Gente, só um minutinho pequeno aqui, rapidinho. Voltei. Então, a professora Marisa Lajolo, em década de 90, escreveu o que é literatura. E aí ela discute várias coisas, como quem que decide que é literatura, que texto a gente lê, quem que fala, cânone literário. Em 2010, ela reescreve esse primeiro livrinho no Literatura, Leitura e Leitores, que ela fala o quê? Que não dá para ver literatura sem os leitores. O que eles acham? Como eles interferem nisso? E em 2018, ela publicou esse terceiro livro, e recomendo os 3, viu? Especialmente esse último, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. E o que a professora Marisa traz nesse último livro, principalmente? Que a literatura pode ser múltipla, né? Eu posso considerar Machado de Assis, posso Angela Lago, posso considerar a Carolina de Almeida, posso considerar a Carolina de Jesus, eu posso considerar autores negros, mulheres, literatura marginal. Tudo isso cabe no ensino de literatura. E a gente trabalha com tudo isso na sala de aula. Então, mas essas literaturas todas, eu posso considerar literatura e produção de material didático e paradidático, igual estava na aula da professora Bruna Brito, lá no curso do Moodle. Ela falou da literatura focada para a produção de material escolar, de material didático, paradidático. A gente sabe que muita da literatura é produzida para a escola. Os maiores que vendem na literatura hoje são os editais do PNLD. Então, tem uma literatura que é feita quase sob medida para poder chegar na escola. É literatura? É literatura. Se eu considero a literatura e as minorias sociais, como a professora Moema tratou tão bem no nosso curso. Quem não viu, veja, tem um módulo lá. Literatura e minorias sociais, onde eu trato a literatura do negro, da mulher, da comunidade LGBT, e, enfim, é literatura? Tem espaço? Tem reconhecimento? Tem, é literatura. Literatura e livros brincantes, a professora Juliana Pádua fez assim, um módulo lindíssimo. É literatura? É. Se eu trabalhar com o texto do Ítalo Calvino, escritor italiano, por que ler os clássicos? Com literatura, cabe na aula? Cabe na aula. Falar de literatura negra. Ontem a gente teve um evento belíssimo aqui na UFRR, com a professora Rosdelma, com o Tiago, falando da literatura negra. E cabe? Cabe. Se eu for trabalhar literatura indígena, cabe? Cabe. A professora Júlia Martins trabalhou na última semana com a gente, falou do clube de leitura de mulheres. É literatura? É literatura. Mas eu tenho certeza que... Mas aí, Raquel, como é que eu decido o que trabalhar na minha aula? Como é que eu decido o que levar para a sala de aula, como fazer? Tudo isso é literatura. Bom, tudo isso cabe dentro da literatura e é literatura, a gente já viu aqui. Mas cada escolha depende do professor que você é, do que você espera como professor, né? E aqui, ó, hoje, somos quantos aqui na aula de hoje, síncrona agora? Deixa eu ver. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu não me engano, somos 12 aqui agora, na sala de aula. Se eu perguntar para cada professor, cada um é um.
cada um tem uma expectativa diferente. Cada um tem uma ideia de mundo que espera, e isso vai interferir diretamente na sua aula. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns textos que eu costumo trabalhar em sala de aula, principalmente em educação básica. O primeiro texto é As Linhas no Rosto de Nana. É um livro infantil, lindo, é uma tradução que a FTD publicou, e que fala das histórias de uma menina olhando para as rugas da avó. E aí ela fala, vovó, Nana, o que é essa ruga? E aí ela vai contando cada ruga uma história da vida dela. E vai ter a questão da memória, né? O que a anciã passou? O que a senhorinha passou? Como é que foi a lembrança dela? Então, se eu, professora Raquel, eu quero construir uma aula que dê margem para falar de memória, de história familiar, de valorização do idoso, se eu quero isso, eu posso trabalhar com um livro desse, por exemplo. Outro texto que esse a Lindinara lembra. A Negrinha, eu trabalho sempre também com os alunos. É um texto do Monteiro Lobato, lindo, lindo, mas que eu já aviso que eu não costumo usar antes do ensino médio. Então, pelo menos primeiro ano do médio. Fundamental, não é legal usar esse texto não, gente. Porque ele é um texto muito sensível. É triste, é bonito. E o narrador, né? O autor, Monteiro Lobato, ele conta a história de uma negrinha. É um conto. E é um conto, assim, muito lindo. Então, para discutir a questão racial, do preconceito, questão do contexto histórico, esse livro, ele serve muito bem. Esse conto me serve muito bem. Então, se isso é um tema que me toca, que me preocupa, eu trabalho com a negrinha. Eu levo para a minha sala de aula. Outro texto que eu gosto, Um Nó na Cabeça. É outro livro infantil. E eu também gosto de trabalhar com livro infantil. Com ensino de adulto, eu acho que a gente aprende muita coisa, discute muita coisa em nível de criança. E Um Nó na Cabeça é a história do Tico. O Tico é uma ovelhinha, um carneirinho que nasceu com um nó na cabeça. Porque vocês sabem, né, que todo mundo conta carneirinho para dormir. E cada tipo de carneiro é um tipo. Tem os fofinhos, os bonzinhos, os espinhentos, namorados. E o Tico era bonzinho, mas tinha um nó na cabeça. E por que eu trabalho com esse texto? Porque eu trabalho com criança, com adolescente, para discutir a questão de PCD, de criança com necessidade especial, né? O Tico, ele não era uma criança igual às outras. Ele via o mundo de jeito só dele. Então, para discutir questões como autismo, necessidade especial, eu uso Um Nó na Cabeça, porque é uma coisa que me interessa. Eu acho que na sala de aula eu tenho que ter espaço para isso, para discutir essas coisas. Outro livro que eu gosto, Gente de Cor, Cor de Gente, do Maurício Negro. Esse livro é um livro lindo, é um livro de imagem, não tem assim texto verbal no corpo do livro, mas é um livro que dá para discutir muita coisa. O autor ele faz uma sobreposição de imagens em que tem a cor do sangue, a comida, discutindo o que a gente é diferente mesmo, a gente é diferente, mas qual é a cor de gente? Gente de cor, o que é isso? É um livro imagem lindo, ganhou vários prêmios do Maurício Negro, e dá para usar esse livro, eu uso do ensino infantil, com 2, 3 aninhos, até a pós-graduação, para questões raciais também. Então, se isso é o que me interessa, são os livros que eu escolho, né? Que eu posso trabalhar. Mas, assim, essas, gente, são as minhas escolhas, da Raquel. Mas eu considero essas escolhas que eu contei para vocês, com a minha história de vida, de leitura, com a professora que eu quero ser, com os valores que eu considero. Mas cada um tem as suas histórias. O que vocês querem? O que vocês acham? Quais são as suas histórias de vida? Então, o que vocês estão esperando? Isso vai mudar muita coisa. Vou parar a apresentação aqui agora. E aí, eu queria que a gente abrisse para um bate-papo mesmo, né? Deixa eu olhar o chat aqui agora. A Josiane falou que está com fone de ouvido e não consegue escrever. E a Elis está aqui. Quem desejar fazer perguntas, pode fazê-las, porque aqui eu encaminho para a professora. Obrigada, Elis. E alguém tem perguntas sobre o que eu disse? A gente falou sobre muita coisa. Olha, passei quase uma hora falando. Rapidinho. Mas dá para pensar, vocês já pensaram no professor que vocês são, o que querem na sala de aula? Quem puder abrir a câmera, ou pelo menos abrir o microfone, compartilhar aqui com a gente, o que vocês pensam disso?
Ou se alguém quiser contar da leitura, pode falar, Ângela. Eu vou falar a minha experiência, assim, que eu sou técnica administrativa, não sou de sala de aula, né? Mas a minha experiência, assim, com meus dois filhos. Eu ensinei eles, antes de eles aprenderem a ler, eu comprava aquele gibizinho, cebolinha, gibizinho. Aí eu comprava, ficava mostrando para eles, né? Aí ia lendo, mostrava os desenhos coloridos que eu comprava, e ia mostrando para eles. E eu vi com o tempo, assim, eles gostam de ler. Claro que cada um tem o seu gosto literário, né? O meu filho gosta mais de ficção, a minha filha gosta mais da área assim, eu digo de terror, porque é só uma coisa de terror mesmo. Mas, assim, a faixa etária, enfim. Mas eles gostam de ler e foram aprendendo assim. Eu me lembro que eu fiz a mesma pergunta para os dois em tempos diferentes, assim, né? Na fase da vida deles, assim. Eles ainda não sabiam ler, aí eu perguntei, por que você não lê? Aí o meu mais velho foi disse, porque eu não tenho óculos, porque ele via minha sogra, que ela convivia muito, né, com a gente na vida familiar, e aí ele via minha sogra ler com óculos. Aí eu perguntei, por que você não lê o gibizinho de Cebolinha? Aí ele, porque eu não tenho óculos, mãe, por isso. Mas ele não sabia ainda ler. Aí a minha filha, né, já falava, ela já, quando eu perguntei dela, e aí, vai lê ali a revistinha para mim. Eu já vi, agora você lê. Aí eu não posso ler. Aí por que você não pode ler? Porque quem lê é as mães, então as mães são obrigadas a ler para a gente. Só que ela também não sabia ler, ainda não estava estudando na escolinha. Mas, assim, a grande questão é incentivar a nossa juventude, né? A questão de literatura, de ler, mas é assim, tentando primeiro, como a senhora mesmo falou, descobrir o gosto literário. Cada um tem que descobrir o seu gosto, o que gosta. É do íntimo de cada um. Não adianta a gente querer impor que goste do que a gente gosta. Mas é o íntimo e a gente tem que aprender, principalmente na família, aprender e ir adequando ali e aceitando o que eles gostam de ler, né? E depois no ambiente acadêmico também, né? Tem esse respeito do que eles gostam. Claro que a gente tem que aprender, né? O conteúdo da matéria, ler, fazer um esforço, mas faz parte. Obrigada. Que agradeço, Ângela. E a gente vê aí uma participação, uma percepção das crianças, né? Um acha que para ler tem que ter óculos, outro que para ler a mãe tem que contar. Então, da mesma forma que os filhos da Ângela fizeram imaginário de leitura, a gente tem imaginário também, a gente constrói isso. Ah, ler é difícil, ou ler é legal, ou só que é inteligente ler. Tudo isso é construído para a gente na educação básica também. Alguém queria compartilhar alguma experiência que teve na escola, na sala de aula sobre leitura, letramento, que a gente já está encaminhando para o final da fala. A Josiane comentou aqui no chat, não foi? Que começou a ler, que gosta de ler gibis e aprendeu a gostar de ler com os alunos, né? E ela foi buscar, deixa eu ler aqui para ele. Nossa, professora, que aula enriquecedora. Eu gosto de ler gibis, aprendi a gostar devido aos alunos. Então, fui buscar estratégias de como eu poderia contribuir com eles na leitura de gibis. Ela falou que não pode falar, que é onde ela está tendo que ter silêncio, mas ela está aqui ouvindo tudo. Obrigada, Josiane. Alguém mais além da Josiane queria comentar alguma coisa? Quer falar, Josiane? Alguma outra? Bom, a professora Cora já chegou por aqui. Elis, obrigada, viu? Imagina, satisfação poder cooperar. Agora a gente vai para a segunda parte. A professora Elis vai apresentar a professora Cora e a gente vai para o segundo momento da aula hoje. Certo. Gente, que aula maravilhosa. Eu me identifiquei em várias partes aí, já aprendi mais coisa também, vou guardar aquela crônica. Maravilhosa, adorei. Gente, então vamos dar continuidade. Nós vamos interagir agora com a professora Cora Helena Gonçalo Zambrano, doutora em Estudos Linguísticos pela
UFMG, e mestre em letras na área de linguística aplicada pela UFRR, com pesquisas sobre questões de fronteira e migração. Professora da Universidade Estadual de Roraima desde 2009. Tem experiência em ensino de espanhol e português como língua adicional. Realiza pesquisas referentes ao português como língua adicional, com foco na interculturalidade nas políticas linguísticas e na formação de professores de línguas. É líder do grupo de pesquisa Português como Língua Adicional em Roraima. É membro do grupo de pesquisa Indisciplar, Português como Língua Adicional em Perspectiva Indisciplinar. Coordenou a especialização em ensino de línguas em contexto de diversidade linguística na UER. Coordenou também o curso de português para estrangeiros da UER no campus de Pacaraima, de 2012 a 2017. Coordena os cursos de extensão de português para imigrantes em Boa Vista desde 2017. É coordenadora do curso de letras da UER desde 2020. Então, olha, novamente deixo vocês em boas mãos, viu? Obrigada, Elis. Obrigada, Raquel, pelo convite. Obrigada a todos que estão presentes neste curso. Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe, poder compartilhar um pouquinho com vocês dos meus estudos, das minhas experiências, enfim, e aprender juntos, né, debater num momento tão importante. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um pouquinho. Obrigada, Cora. Já está aparecendo para vocês? Tá sim. Tá. Eu acho que eu vou desligar minha câmera. Eu acho que fica melhor para visualizarem bem o slide completo. E aí, eu abro aqui. Bom, gente, eu preparei para vocês uma fala para a gente refletir um pouquinho sobre o ensino da língua portuguesa neste contexto migratório que estamos vivendo em Roraima. Eu não sei se todos os participantes do curso são daqui do estado, mas também são realidades que não são difíceis de serem encontradas em outros estados. Tá? Então, língua portuguesa em contexto migratório e perspectivas para a educação básica. Quando a gente pensa em língua portuguesa, no ensino da língua portuguesa, eu trago algumas perspectivas para vocês no ensino. O PLE, que é a língua materna, aquela que nós aprendemos na escola, né? Nossa língua mãe, nossa primeira língua, e é justamente a língua de instrução escolar, a língua oficial do país, neste caso, a língua portuguesa como língua materna, né? Mas nós também temos a perspectiva da língua portuguesa como uma língua estrangeira, que é quando essa língua é ensinada para outras pessoas de outras nacionalidades que estão fora do país. Tá? Inicialmente, português como língua estrangeira, a gente pensa quando, por exemplo, um argentino está estudando português lá na Argentina, tá? Não necessariamente aqui no Brasil. Inicialmente, a minha perspectiva de português língua estrangeira é quando aquele estrangeiro está longe do contexto onde se usa naturalmente a língua portuguesa. Então, seria fora do país, tá? Nesse contexto, seria língua estrangeira. Também temos o conceito de língua adicional, que é um pouco mais amplo, e eu vou detalhar melhor daqui a pouco, eu vou me deter mais ao conceito de língua adicional, porque é justamente o que eu pesquiso, o que eu estudo, o que eu desenvolvo mais. Tá? Então, dentro do português como língua adicional, há várias ramificações, dentre elas o português como língua de acolhimento, que é uma nomenclatura mais nova que a gente vem estudando no Brasil já há aproximadamente uns 15 anos. E vem justamente nesse sentido de acolher os imigrantes, as pessoas que vêm deslocadas forçadas de outros países por motivo de guerra, perseguição, desastres naturais, problemas políticos, econômicos, sociais, que é o tão conhecido e famoso PLAC. Nós estamos vendo com mais ênfase nos últimos anos nas pesquisas, principalmente na área de linguística aplicada. Tá? Mas o PLAC é uma ramificação do português como língua adicional. Por quê? A língua adicional tem a ideia de adição, acréscimo.
As línguas adicionais, segundo Brandão, não são inferiores, superiores ou mesmo substitutivas da primeira língua. Na verdade, a ideia é justamente somar, não tem mais aquela questão de que a língua estrangeira, a língua do estrangeiro, a língua do nativo, ou a língua primeira, a língua segunda. A ideia é justamente ter algo menos marcado ideologicamente, que seja mais neutro, mais abrangente. Então, para Lefa e Ala, o termo adicional traz vantagens, porque não há necessidade de se discriminar o contexto geográfico. Por exemplo, se é a língua do vizinho, a língua franca, ou a língua internacional, ou mesmo as características individuais do aluno, segunda ou terceira língua. Então, assim, a gente tira um pouquinho desse estigma, dessa estigmatização de que a minha língua oficial no país, a sua é uma língua estrangeira. Ou você está estudando a minha língua como estrangeiro porque você é estrangeiro. A gente já denomina língua adicional, é apenas mais uma língua que se soma ao repertório linguístico que nós já temos. E, por isso, é um termo mais inclusivo. Não há superioridade ou inferioridade de uma determinada língua. Então, neste momento, nem a língua materna, nem a língua estrangeira será mais importante uma do que a outra. E, por isso, pressupõe-se a convivência pacífica entre os repertórios linguísticos, sem atritos, sem esses conflitos que a gente sabe que muitas das vezes ocorrem. Por isso, também, o conceito de português como língua adicional, ele é visto como múltiplas ramificações. Ele não vai ser pensado somente no sentido de estrangeiros. É outro motivo pelo qual eu uso português língua adicional e não português língua estrangeira. Primeiro, para tirar essa estigmatização do estrangeiro. Segundo, porque ela é estudada dentro do país e não fora. A pessoa que já está convivendo aqui com a gente já não é mais considerado um estrangeiro, já não pode ser vista de uma forma totalmente estrangeirizada. E também porque não é só para estrangeiro que a gente pode ensinar português como língua adicional. Temos os casos, por exemplo, dos indígenas. Os indígenas cuja língua materna não é o português. Aí eu coloco aqui o português para indígenas, PL2, ainda com sinal de interrogação. Por quê? Porque nós sabemos que muitos dos indígenas do nosso país têm o português, sim, como língua materna. Eles falam português desde que nascem, muitos nem falam a língua indígena. Mas para outros, a língua materna deles é a língua indígena. E o português deve ser ensinado como uma segunda língua, e neste caso, eu uso o termo língua adicional para indígenas também. Okay? Então, tem o caso do português para estrangeiros, aquele que estuda fora do país, que eu também posso chamar isso de português como língua adicional para estrangeiros. E o português para estrangeiros dentro do Brasil, aquele que já está imerso no nosso contexto social, que para ele pode ser uma segunda, uma terceira língua, ou uma língua de acolhimento, porque pode ser um estrangeiro que veio por conta própria, para fazer um intercâmbio, ou porque quis realmente morar em outro país, mas tem aqueles estrangeiros que vêm porque realmente motivo de sobrevivência, né? Precisaram sair dos seus países de origem por alguns problemas, né? Por exemplo, os haitianos que saíram por causa do desastre natural que teve lá, os sírios por causa da guerra, os venezuelanos que vêm em grande massa devido à situação política e econômica do país. Então, para eles, é uma língua estrangeira, mas que é voltada para o acolhimento, né? Quando nós ensinamos justamente para tentar com que eles sejam acolhidos neste país. Então, nesse caso, é considerado PLAC, português como língua de acolhimento. E está também dentro das várias ramificações do português como língua adicional. Nós também temos o português escrito para surdos. Aí eu coloco novamente PL2, português como segunda língua. Mas será que necessariamente é uma segunda língua? É outra questão que eu debato, e por isso que eu prefiro chamar de português língua adicional. Por quê? Porque muitos surdos, às vezes, nem dominam a Libras, nunca estudaram a Libras, às vezes por desinteresse da própria família. Existem muitos motivos também que os levam a não aprender a Libras. Então, a Libras, que deveria ser a sua primeira língua, e o português escrito sua segunda língua, nem sempre se cumpre. Então, por isso também, é melhor nem usar essa terminologia, primeira língua, segunda língua, mas língua materna ou língua adicional. Então, para os surdos, o português escrito seria uma língua adicional também. E também temos o português para descendentes de brasileiros em outros países, que é o português língua de herança. Também é uma ramificação do português como língua adicional. Como isso ocorre? Por exemplo, um brasileiro que sai daqui vai morar no Canadá. Tem os filhos lá, e os filhos são canadenses, estão falando inglês desde que nasceram,
mas tem a língua da família, a língua de herança, que é a língua portuguesa. Então, nesse caso, o português é uma língua de herança, e está dentro, né, da abrangência maior que tem o português como língua adicional. Mas como é que está essa situação do português língua adicional em Roraima? Né? Temos estudos, temos áreas de atuação, temos projetos. É justamente sobre isso que eu pesquiso, e nós podemos verificar que é um termo ainda pouco usado aqui em Roraima, o português língua adicional. As pessoas passaram a conhecer, com o advento da migração venezuelana, muito o PLAC, português como língua de acolhimento, mas muitos nem sabem exatamente que vem, né, que faz parte do português língua adicional, é uma ramificação do português língua adicional, e muitos outros preferem chamar ainda de português língua estrangeira. Mas se a gente perceber, se a gente analisar e refletir, não pode ser considerado uma língua estrangeira para alguém que já faz parte do contexto, né, está imerso na nossa sociedade, já participa dos nossos costumes, nossas vivências, então não necessariamente é uma língua estrangeira. Ele está aqui dentro do país. Além, né, dos casos dos próprios indígenas brasileiros, dos surdos brasileiros, então não seria mais correto chamar de português língua estrangeira. E nós temos, sim, um grande campo de atuação, né? Primeiro, nós temos muitas etnias indígenas aqui no nosso estado, no caso, então, do português para indígenas. Português segunda língua para surdos, também temos uma grande população, surdos brasileiros, surdos venezuelanos. Nós temos também toda essa situação da migração da Venezuela, mas antes da migração da Venezuela, nós já tínhamos migração haitiana, nós tínhamos migração aqui mesmo da Guiana, né? E os próprios contatos de fronteira, né? Letem e Bonfim, Pacaraí e Santa Helena, nós sempre tivemos essa convivência nas nossas duas fronteiras. Mas tudo isso, às vezes, a gente esbarra, assim, quando a gente vai pensar no ensino das línguas, na carência de formação. Nossos cursos de letras aqui no estado, há pouco tempo, estão voltados mais para essas pesquisas. E temos alguns projetos e programas que trabalham português língua adicional ou português língua estrangeira, dependendo da situação, da nomenclatura que o projeto, o professor, a área de pesquisa quiser dar. Né? Temos projetos na Universidade Estadual de Roraima, temos projetos na Universidade Federal de Roraima, tem alguns projetos até no Instituto Federal, que eles nem têm o curso de português, de licenciatura em língua portuguesa, até pouco tempo atrás eles só ofereciam licenciatura em língua espanhola, mas eles também desenvolveram os projetos de ensino de português justamente pela demanda de venezuelanos que chegaram ao nosso estado. Tem alguns programas, como, por exemplo, o MIS Sordo, que é da Universidade Federal de Roraima, que tem essa questão dos surdos, o ensino tanto da língua de sinais brasileiras para os surdos venezuelanos, quanto, né, da própria língua de sinais venezuelanas, que eles têm esses contatos, então um projeto muito interessante. Tem alguns programas, também alguns projetos que são desenvolvidos por ONGs, por igrejas católicas, igrejas evangélicas. Então, assim, tem muitas pessoas envolvidas no ensino de português como língua adicional no estado, não necessariamente chamam de português como língua adicional, mas em todos eles ainda há uma carência de formação muito grande, uma carência realmente de que esses professores se capacitem. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas projetos da Universidade Federal e da Universidade Estadual, que trabalhavam com português como língua estrangeira, mas não tinham nenhuma disciplina nas nossas grades curriculares voltadas para isso. Então, na Universidade Estadual de Roraima, nós já inserimos uma disciplina obrigatória, que é português como língua adicional, e no próximo semestre, no próximo ano, nós já teremos uma nova reformulação do curso, e além da disciplina geral português como língua adicional, nós teremos uma específica sobre metodologias de ensino e abordagens de ensino do português como língua adicional. Então, teremos 2 disciplinas obrigatórias em nossa grade curricular, já voltado para isso. Então, antes nós tínhamos apenas os projetos de extensão, grupos de pesquisa, os alunos que tinham interesse se envolviam, mas aqueles que não tinham interesse não passavam, porque não tinha uma disciplina específica. E na UFRR também era apenas uma disciplina optativa, chamada de português como língua estrangeira, mas por ser optativa, foi ofertada pouquíssimas vezes, e também era apenas aqueles acadêmicos que se interessavam pela área, ou que desenvolviam projetos no núcleo de línguas, voltadas também para os intercambistas, né? Aqueles alunos que vêm de outros países para estudar na UFRR. Então, esses projetos foram os que desenvolveram mais essa área aqui no estado de Roraima. Mas até então não tínhamos nas nossas grades curriculares. Agora também a UFRR tornou obrigatória essa disciplina, né, na sua grade curricular. Então, a partir desse ano, eles também vão ofertar de forma obrigatória. Isso já é um grande avanço,
né? Mas nós ainda temos essa necessidade de consolidação e institucionalização do PLA em Roraima, com ofertas de mais disciplinas, tanto optativas quanto obrigatórias das nossas instituições de ensino superior, oferta regular de cursos de PLA nos diversos contextos, porque nós podemos ver que temos mais ofertas de cursos voltados para migrantes. Lógico, nós sabemos que é a grande demanda que temos no momento, mas a gente tem uma carência, por exemplo, de cursos de português como segunda língua, como língua adicional para surdos. Nós temos essa carência ainda voltada para os indígenas, que tem a sua especificidade. E nós também precisamos dar uma maior atenção ao PLA na educação básica, pois é uma grande demanda e pouca oferta qualificada. Nós temos, assim, escolas que 70% dos alunos são imigrantes, a maioria de origem hispânica, né? Então, assim, os professores lidam com essa realidade todos os dias e não têm preparação para isso. E por isso nós precisamos de mais políticas públicas e educacionais para a gente poder lidar com essa situação. Outras necessidades, capacitação na área de PLA para professores de educação básica, capacitação direta, né, que seja promovida pela Secretaria de Educação, né, não só cursos de extensão que as universidades possam oferecer, porque nesse caso só os professores que têm essa sensibilidade, que sentem essa necessidade, eles vão procurar, mas os outros não vão. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma capacitação direta oferecida pela Secretaria e obrigatória para eles, tá? E a produção de material didático específico para o contexto roraimense também, quando a gente pensa em ensino de português como língua adicional. Tem pouquíssimos materiais didáticos no país, na verdade, e os que tem são voltados para outras realidades, e não a nossa. Também é preciso fazer essa ponte entre a universidade e a escola para tentar sanar as dificuldades. Então, a gente precisa estar junto da escola, a gente precisa desenvolver esses projetos juntos, porque nós fazemos as pesquisas, nós percebemos, né, as novas tendências, novas abordagens, nós temos uma ideia de como trabalhar, e nós temos que levar isso para a educação básica também. E isso não quer dizer que a gente vai levar receitas prontas, nós vamos levar, né, algumas abordagens, alguns projetos, e vamos tentar desenvolver junto com os professores que estão lá na ponta, que estão no dia a dia, para a gente poder testar se funcionou, se não funcionou, o que tem que melhorar, né? Porque, na verdade, nós aqui na universidade também não podemos nos colocar como os detentores do poder. Nós temos mais pesquisas, mais estudos, mas quem está na ponta, na prática, é o professor da educação básica, por isso que esse elo é importante. E aí, eu trago esse questionamento também. Será que é necessário fazer o acolhimento só em português? É só a língua portuguesa? Na verdade, o português não necessariamente pode ser considerado uma língua de acolhimento para todos os migrantes e outros sujeitos pertencentes a grupos minorizados. Quando eu falo grupos minorizados, eu penso nas minorias linguísticas, né, indígenas, surdos e deslocados forçados, enfim. E quando a gente pensa, então, português como língua de acolhimento, é um termo muito bonito, mas nem sempre o português vai significar acolhimento. E muitas crianças, e alguns de vocês que são professores na educação básica, podem até dizer, né, se algumas crianças que são obrigadas a falar português, e que são obrigadas, por exemplo, a fazer uma avaliação em língua portuguesa, se eles vão achar que aquilo é acolhimento, se eles vão se sentir acolhidos pela obrigatoriedade. Com certeza não. Alguns já estão há mais tempo, já conseguem um desenvolvimento mais fácil, mas outros não, né? Então, nesse sentido, a gente tem que analisar, a gente tem que refletir muito, porque nem sempre o português vai significar acolhimento. Na verdade, pode até fazer com que o aluno fique mais afastado, com mais medo. Então, por isso é importante considerar o acolhimento em línguas, não somente a portuguesa, mas respeitando as línguas e as culturas dos migrantes por meio de uma perspectiva multilingüe e transcultural. Se nosso país é multilingüe, nós sabemos que o Brasil não é monolingüe, né? E nós não vivemos só numa cultura, nós vivemos várias culturas, não só culturas dos que estão chegando de outros países, mas os próprios brasileiros. Então, nós temos que pensar nessa perspectiva também no ensino das línguas e dentro das escolas. É nessa perspectiva que eu proponho, na minha tese de doutorado, por exemplo, o termo acolher entre línguas, no trânsito entre as línguas, permitir esse trânsito, para transpor as barreiras e possibilitar o respeito às práticas linguísticas dos migrantes, sem estigmatizá-los como falantes de línguas minorizadas. Por que sem estigmatizá-los? Quando você sabe que você faz parte de uma minoria linguística, que aqui em muitas escolas nem é minoria, né? Em muitas escolas nós sabemos que os estrangeiros são até maioria, como, por exemplo, a Escola Maria das Dores Brasil, onde muitos professores já estão usando a expressão estrangeiro invertido, porque eles dizem que são eles que são estrangeiros e não os estudantes, já que
a grande maioria, né, por ser localizada ali bem perto dos abrigos, é de imigrantes. Mas nem todas as escolas têm essa realidade. Então, a gente sabe que a minoria acaba se sentindo um pouco estigmatizada, com medo, naquele momento realmente de apreensão, de não querer falar para não sofrer um bullying, de não querer falar porque acha que não vai conseguir se expressar, não vai conseguir apresentar um trabalho. Por isso que eu proponho o acolhimento entre línguas. E o acolhimento entre línguas é valorizar o uso transfronteiriço das línguas. Aquilo que não tem limite, que não tem fronteira, que não vai ser barrado por você não conseguir falar as línguas, a língua portuguesa. Desde que você seja entendido, desde que você consiga uma comunicação, o importante é realmente você encorajar que aquele aluno fale, encorajar que aquele aluno se expresse. Para quê? Justamente acabar com as barreiras, com os preconceitos. E isso é importante, esse acolhimento entre línguas e o uso dos nossos repertórios linguísticos variados, tanto por parte dos migrantes, quanto dos brasileiros. Porque eu sei que muitos brasileiros aqui já têm o conhecimento da língua espanhola, por que não usá-la? Por que não botá-la em prática, né? E colocar-se no lugar do outro, atravessando a barreira da língua portuguesa como única língua oficial e nacional. Então, o acolhimento entre línguas é ressaltar o modo de viver entre línguas sempre de forma positiva, como incentivo ao plurilinguismo. Por que nós não aproveitamos, então, o contexto em que vivemos também para aprender mais línguas e culturas? Isso é plurilinguismo, a gente viver o plurilinguismo. E tem que estar dentro da escola. Então, tem alguns dados aqui de 2020, que são do trabalho da Moura, uma dissertação que foi defendida na UER no final do ano passado, e ela mostra que de 77.412 matrículas da rede estadual de ensino, nós tínhamos aqui em Boa Vista 42.369 no total, e 4.590 desses 42 mil era de alunos imigrantes. E dentre essas nacionalidades, nós temos peruano, venezuelano, haitiano, estadunidense, paraguaio, cubano, guianense, boliviano, colombiano, nem sei de onde são essas ilhas, Suriname, Guiana Francesa, Vaticano, ou seja, vejam a variedade de países, mas com certeza muitos deles é apenas um aluno, porque se vocês prestarem atenção no último dado, na última coluna, a matrícula de alunos venezuelanos da rede pública e estadual de ensino corresponde a 4.526 alunos, de um total de estrangeiros de 4.590 estrangeiros, 4.526 são venezuelanos, ou eram pelo menos em 2020, com esses dados. Então vejam que grande maioria venezuelano, língua espanhola, e é a realidade que nós percebemos nas nossas escolas e na nossa cidade de uma forma geral. Né? Então, a matrícula de alunos estrangeiros corresponde a 10,83% na capital, e desse total, 98,6% são venezuelanos. Conforme eu analisei na minha tese de doutorado, a Secretaria de Educação do Estado não implementou nenhuma ação de política linguística específica para o acolhimento de migrantes nas escolas estaduais. O que eu entendo por política linguística? Alguma ação, algum direcionamento que venha de cima para baixo, que a Secretaria de Educação do Estado tenha implementado para o acolhimento de migrantes nas escolas. Não houve nada específico, tá? Há ações de cada escola, de grupo de professores, mas não que venha diretamente da Secretaria de Educação. Da mesma forma, Moura, que foi a dissertação apresentada no ano passado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UER, ela apontou a inexistência de políticas de acolhimento efetivas encaminhadas pela Secretaria de Educação, com o objetivo de orientar as instituições escolares no processo de recepção e ensino de alunos migrantes. Então, eu, em 2021, já trouxe esse dado, ela, em 2022, continua verificando que não há política de acolhimento direcionada pela Secretaria de Educação do Estado. E nós temos uma resolução nacional, que foi publicada em 13 de novembro de 2020. No final de 2020, foi publicada essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que estabelece o direito à matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiadas, apátridas e solicitantes de refúgio nas redes públicas de educação básica do Brasil, sem o requisito de documentação comprobatória de escolaridade anterior e sem discriminação em razão de nacionalidade ou condição migratória. Porque antes disso, as redes podiam exigir documentação, exigiam tradução juramentada, exigiam muitos documentos que alguns não tinham. Aqui em Roraima, por exemplo, até 2017, muitas adolescentes e crianças venezuelanas estavam fora da escola por conta dessas exigências. Até que o Ministério Público Federal lançou
uma recomendação, e essas recomendações devem ser cumpridas, né, pelas instituições de Estado, e eles foram obrigados a matricular todas essas crianças, mesmo sem documentação, mesmo sem tradução. Então, com essa resolução, em 2020, no final de 2020, já é uma lei nacional que ampara esses imigrantes em todo o país. E uma das questões que diz no artigo 3 não consistirá em óbice a matrícula, a ausência de tradução juramentada de documentação comprobatória de escolaridade anterior, porque era exigida a tradução. E não é uma tradução simples, é uma tradução juramentada, que é feita por um tradutor juramentado, que cobra, em média, R$100 a lauda, mais a taxas que tem que pagar a Junta Comercial do Estado, o que encarece todo o processo. E a gente sabe a situação vulnerável em que muitas famílias chegam ao Estado e não têm condições de pagar por isso. Então, a partir dessa resolução, já não é mais obrigatório, mas antes disso, como o Ministério Público já tinha feito essa recomendação, aqui no Estado também já não estavam solicitando, já não estavam exigindo. Mas, além disso, essa resolução é importante porque nós temos também a questão da classificação da etapa escolar. Então, tem um artigo que vai propor o seguinte: na ausência de documentação escolar que comprove a escolarização anterior, estudantes estrangeiros na condição de refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio terão direito a processo de avaliação, classificação, permitindo-se a matrícula em qualquer ano, série, etapa, ou outra forma de organização da educação básica conforme o seu desenvolvimento e faixa etária. Então, geralmente, você tem que, né, qual é a idade? Vai fazer a idade, o ano, né, que corresponde àquela série. Só que muitos alunos venezuelanos, quando chegavam aqui, eram matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. Mesmo sendo alunos de 10, de 12 anos, muitos foram matriculados dessa forma, porque não tinha uma regulamentação com relação a isso. E o processo avaliativo de classificação deverá ser feito na língua materna do estudante, cabendo aos sistemas de ensino garantir esse atendimento. Então, com essa resolução, deixa claro que a avaliação, a classificação, aquela prova que é feita para classificar qual é a idade séria daquele aluno, deve ser feita na língua materna. Antes disso, antes dessa resolução, era feita em língua portuguesa. Então, claro, a criança chegava, não conhecia nada da língua portuguesa, não sabia nada, por exemplo, de geografia do Brasil, de história do Brasil, de português mesmo, e lógico que a tendência era reprovar nessa prova. E ela era matriculada numa série inicial, primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental. Agora, é obrigatório que essa prova seja feita na língua materna do aluno, tá? Isso é muito importante. Mas, além disso, a resolução também deixa claro que é necessária a oferta de ensino de português como língua de acolhimento, visando a inserção social àqueles que detiverem pouco ou nenhum conhecimento da língua portuguesa. Porque, claro, para o momento que ele chega para fazer a matrícula, ele vai ter a opção de fazer a prova em língua espanhola para poder saber o real nível, né, de estudos que ele teve no país de origem. Mas isso não quer dizer que todas as avaliações serão em língua espanhola, né? Então, ele precisa receber o ensino de português como língua de acolhimento. Isso não ocorre na escola, isso não pode ser realizado pelo professor de português, né, no ensino regular, porque ele precisa seguir aquele conteúdo que é da língua materna, que segue, né, todo aquele cronograma. Então, isso deve ser ofertado no contraturno escolar. Mas isso não ocorre na maioria das escolas. Quando ocorre algum projeto específico de uma escola, ou de um professor, né, ou de uma ONG. Mas essa resolução, vejam, que é do final de 2020, nós já estamos em 2023. Se a gente for pesquisar, a gente vai perceber que quase nenhuma instituição leu essa parte da resolução, leu só aquela parte da obrigatoriedade da matrícula. Não, nós estamos matriculando, nós estamos fazendo a prova de avaliação em língua espanhola, mas será que estão oferecendo português como língua de acolhimento para essas crianças que estão chegando sem nenhum conhecimento? E nós sabemos que a falta de proficiência em língua portuguesa pode dificultar o acompanhamento do conteúdo trabalhado em sala de aula. Por isso é necessário que seja cumprido o que é estabelecido nessa resolução do Conselho Nacional de Educação. Pelo menos nos primeiros meses, porque criança aprende muito rápido, mas eles precisam, nos primeiros meses, desse acompanhamento especial, desse ensino específico. Aí nós temos um outro problema, porque se isso, nós precisamos oferecer isso em todas as escolas do Estado, e vejam que, segundo esses dados aqui, tem 57 escolas estaduais, só das estaduais aqui, a gente falando, né? Aqui em Roraima. Será que nós temos professores com capacitação em português como língua de acolhimento para oferecer um curso no contraturno escolar para essas crianças nas 57 escolas do Estado, só do Estado, falando?
né? É bem difícil, né? E também não temos uma mão de obra, porque não tem um cargo de professor de português língua adicional. Nós temos o professor de língua materna, e o concurso é feito só para professor de língua materna. Então, isso já faz parte de políticas públicas que devem ser pensadas, né? Abrir, talvez, vagas de português como língua adicional, já pensando nessa demanda que nós temos. Os artigos 5 e 6 da mesma resolução diziam o seguinte: o artigo 5 destaca que as avaliações de equivalência e de classificação devem considerar a trajetória do estudante, bem como suas línguas futuras, com a finalidade de favorecer o acolhimento. Portanto, é uma orientação voltada para o acolhimento linguístico e cultural, para que não seja apenas a tradução de uma avaliação comum para determinar o nível de educação do estudante. O que é que pode estar acontecendo também? Eu apenas vou pegar a prova que eu faria para qualquer aluno em língua portuguesa e vou traduzi-la. Mas não é uma tradução. Essa prova tem que ser planejada especificamente pensando na língua e cultura daquela criança, pensando que ele não conhece nada da cultura do Brasil, da história do Brasil, e ele não vai ter condições de responder certas perguntas que seriam naturais para uma criança brasileira. Então, tem que pensar nesse acolhimento linguístico e cultural também no momento da elaboração dessa prova de classificação. Isso está nessa resolução, mas é algo que, com certeza, passou despercebido por muitas instituições escolares. Tá? O artigo 6 também recomenda que as escolas planejem procedimentos para o acolhimento desses estudantes, levando em consideração algumas diretrizes, como a não discriminação, a prevenção ao bullying, ao racismo e à xenofobia. E ações como essas são promovidas em Roraima, sim, de forma individual por alguns professores e alguns gestores, como afirma Moura, né? No entanto, as políticas linguísticas horizontais e não políticas de Estado são políticas linguísticas horizontais, ou seja, são iniciativa de alguns professores, de alguns gestores, mas não são uma política de Estado, não é a Secretaria de Educação que está fazendo. Então, neste caso, deveria haver também políticas planejadas pelo governo do Estado, direcionadas a todas as instituições educativas de Roraima. E também, né, também em parceria com as instituições de ensino superior, como eu falei antes. Isso é uma necessidade muito grande. Por quê? A realidade, agora eu vou falar não só de Roraima, mas de todo o Brasil, é que o cotidiano escolar ocorre, na maioria dos casos, sem aprendizagem formal do português brasileiro como língua adicional. É o que ocorre nas escolas, apenas o ensino de português como língua materna. Aquele professor foi formado para ensinar língua materna. O conteúdo escolar é de língua materna. Então, não tem um momento para esse ensino de língua adicional. Mas Galligani, ele reforça que, embora as instituições de ensino sejam compostas por identidades plurais, o próprio sistema educativo impõe o idioma local como dominante, como língua de escolarização. Então, é a língua oficial, é a língua de escolarização, vamos fazer tudo só voltado para isso. Mas será que isso não nos limita? Será que isso não acaba gerando muitas mais barreiras? A Base Nacional Comum Curricular abrange a heterogeneidade linguística do Brasil, destacando a importância de currículos interculturais e bilíngues, e o ensino de línguas indígenas como primeira língua. Então, isso já está na Base Nacional Comum Curricular, como estava também em outros documentos anteriores a esse. No entanto, o texto da BNCC associa a diversidade linguística a uma realidade externa à escola. Vejam, abrindo aspas. Não se fala, assim, das realidades locais da diversidade linguística, em que diferentes idiomas podem estar presentes, inclusive nas famílias e escolas dos estudantes. Quando se fala na BNCC em diversidade linguística, se fala de uma forma geral, da comunidade, mas fora da escola, não se traz essa realidade para a escola. Isso são estudos realizados por pesquisadores de outros estados que já analisaram a BNCC a fundo. E por isso que a gente tem que pensar a formação para o plurilinguismo. Diversos trechos da BNCC relacionam a língua oral e escrita aprendidas no contexto familiar e na educação infantil ao português, esquecendo os alunos provenientes de contextos em que a língua portuguesa não é utilizada em seu dia a dia. Quais são esses contextos? Famílias de imigrantes, de alguns surdos, né? Temos famílias que são, né, compostas todos por surdos, tem alguns que são só os filhos, só os pais. E também tem famílias indígenas cuja língua materna não é a língua portuguesa. Então, nós temos que ver esses contextos. E as diretrizes educacionais, vejam, eu estava falando até agora da BNCC, que é algo mais recente, mas Maier, em 2007, bem antes da BNCC, já falava que as diretrizes educacionais do Brasil excluem qualquer possibilidade de multilinguismo nas escolas. Contudo, o bilinguismo é obrigatório para alunos indígenas, surdos, bem como para aqueles oriundos de comunidades migrantes. Então, nós sabemos que a Libras é uma língua oficial no país, segundo a Constituição,
né? Temos também a garantia do ensino das línguas indígenas, também pela Constituição, mas isso fica de fora, na prática, como deve ser trabalhado nas escolas. Tá? Então, o Cursino diz o seguinte: professores, principalmente aqueles de línguas estrangeiras, devem ter uma formação voltada ao plurilinguismo, adequando-se ao perfil plurilingüe dos indivíduos. Ela diz principalmente de línguas estrangeiras, mas não deve ser só de línguas estrangeiras, né? Nós devemos ter uma visão plurilingüe, não quer dizer que eu preciso, só porque então, porque eu tenho alunos estrangeiros, eu vou precisar aprender a língua estrangeira. Não é uma questão de aprender em sua totalidade, de você ter um domínio perfeito, até porque não existe um domínio perfeito de uma língua dessa forma, mas você ter conhecimento plurilingüe. Isso quer dizer que você vai ampliar seu repertório linguístico, pelo menos o vocabulário básico. Isso é uma necessidade para a gente. E por isso nós trabalhamos atualmente com o que se chama abordagens plurais. Dentro das abordagens plurais na educação, existe algo que se chama a intercompreensão. A intercompreensão são práticas metodológicas que visam estimular o uso das línguas de um mesmo contínuo que um indivíduo conhece, em diferentes níveis, para negociar e construir significados em outras línguas. Isso quer dizer o quê? Que vai reforçar o objetivo principal das práticas intercompreensivas não é, necessariamente, levar o aprendiz a se expressar na escrita ou na oralidade em diversos idiomas, mas sim a compreender línguas de uma mesma família a partir de conhecimentos de sua própria língua. Por exemplo, pelo conhecimento que eu tenho da língua portuguesa, eu poder entender certas palavras da língua espanhola, da língua francesa. São línguas românicas, cuja base é o latim, e a gente tem, né, uma grande quantidade de palavras iguais ou parecidas. A gente consegue ter certa compreensão. Mesmo sem você falar, você consegue compreender. Isso é a intercompreensão. E aí você consegue negociar e construir significados em outras línguas, mesmo sem você falar essas outras línguas. E a intercompreensão também tem no sentido de desenvolver a capacidade de co-construção de sentido no encontro entre línguas diferentes e de fazer uso pragmático dessa capacidade numa situação comunicativa concreta. Ou seja, vamos visar a comunicação. Houve comunicação? Talvez em alguns casos com certa dificuldade, sim, mas houve comunicação. Então, é o mais importante. Vamos trabalhar pela intercompreensão. Não somos obrigados a aprender uma língua estrangeira? Não somos, realmente, mas para ajudar o nosso aluno, nós temos que trabalhar essas abordagens plurais, começando pela intercompreensão. E outra abordagem importante, que está dentro das abordagens plurais, é a intercultural, né? Práticas que levam para os espaços educativos dimensões culturais, interculturais e transculturais, ao invés de trabalhar apenas com componentes linguísticos. Quando você se limita a questões linguísticas e você deixa de lado as culturais, você com certeza vai perder a grande riqueza que tem e vai perder o quê? A fluidez que pode ter naquela sua aula quando você se limita à questão estrutural da língua. Tá? Por isso é importante você trabalhar na interculturalidade e na transculturalidade. Então, o objetivo dessa abordagem é desenvolver diversas habilidades, atitudes e conhecimentos relacionados à diversidade linguística e cultural. Então, de modo que os alunos possam participar de encontros interculturais, nos quais eles atuam como mediadores culturais. Quando o aluno pode ser o mediador, quando o aluno pode ser ouvido e pode participar de maneira intensa, de maneira efetiva na sua aula, mesmo não falando a sua língua, mas compartilhando da sua cultura, das suas experiências, o resultado é muito melhor. Então, a abordagem intercultural vem para isso, não para você sobrepor a sua cultura e só mostrar a sua cultura, mas justamente para conhecer e compartilhar também da cultura do outro. E tem também, eu não sei falar esse nome em francês, gente, mas é o despertar para as línguas, que faz parte também das abordagens plurais. E tem como objetivo fazer da diversidade linguística e cultural o objeto de atividades nas escolas. Então, não seria apenas a questão intercultural dentro da sua sala de aula, mas que dentro da escola haja esse momento, essa vivência de você despertar a curiosidade pela diversidade linguística, de você mostrar a existência da diversidade linguística. Isso já é feito aqui em muitas escolas de Boa Vista, por meio de alguns projetos, quando são desenvolvidas questões de culturas da Venezuela, da Guiana, dos próprios surdos, quando são colocadas placas em língua espanhola, por exemplo, quando é desenvolvido algum projeto e é trazida culinária dos outros países. Dentro da escola são colocados murais
com alguns eventos culturais, algumas manifestações culturais desses outros países que habitam aqui, que fazem vida aqui no estado, já está presente esse despertar para as línguas, mas nós temos sempre que incentivá-lo. Não, então, isso permite a reflexão e a sensibilização das crianças, sobretudo aquelas que estão em idade escolar primária e pré-primária, né? Porque você já vai despertando aquilo nas crianças bem pequenas, sobre os diferentes repertórios linguísticos existentes no ambiente escolar e em seu entorno. E ela já vai crescer com aquilo como realmente vendo aquilo de uma forma positiva, natural, e não como algo estranho, como, por exemplo, os adolescentes de hoje que começaram a ver isso há poucos anos, com o advento da migração venezuelana, e começaram no início a ter certo preconceito, a terem, né, colocar certas barreiras. Se a gente consegue incentivar isso desde as crianças pequenas, desde a base da educação infantil, isso vai ser natural na nossa educação escolar. Tá? E também temos a didática integrada, cujo objetivo é ajudar o estudante a estabelecer relações entre um número limitado de línguas, de modo que ele se apoie em sua língua materna para facilitar o acesso a uma primeira língua estrangeira e depois que se mobilize esses dois idiomas para a aquisição de uma segunda língua estrangeira. Na verdade, é porque quando a gente já tem conhecimento de uma outra língua, alguém aqui que já tem conhecimento de outra língua, vocês sabem que fica muito mais fácil aprender uma terceira, porque você consegue fazer relação, estabelecer relação, né, das estruturas linguísticas, e você consegue, com muita mais facilidade, entender certas questões de uma terceira língua. E, no meu caso, nem vou falar em primeira, segunda e terceira língua, mas de uma outra língua adicional. Você consegue adicionar mais repertório linguístico ao seu repertório já existente. Tá? E assim, eu vou finalizando, pensando em quê? A gente continua refletindo, como eu disse, não tem uma receita pronta para a gente fazer nas nossas aulas, mas a gente tem que pensar sempre em abrir espaço à diversidade linguística e cultural dos alunos. Você, quanto docente, tem que abrir esse espaço, mas também a escola tem que organizar atividades culturais relacionadas com os fundos de conhecimento dos alunos migrantes. O que seriam esses fundos de conhecimento? Porque eles já trazem aquele letramento que eles já têm, o que as manifestações culturais que eles conhecem, que eles possam compartilhar aquilo com a gente. Tá? Permitir que a língua materna, ou língua de herança, porque pode ser que a criança já nem tenha nascido em um outro país, já seja brasileira de nascimento, mas tem uma língua de herança que é a língua da família, que essa língua possa ser mobilizada em sala de aula. Então, não proíba seu aluno de falar outra língua. Tá? Incentivar a comunicação oral entre alunos brasileiros de outras nacionalidades nos idiomas de seus repertórios linguísticos. Além de não proibir, é importante sim incentivar essa comunicação oral. Por quê? Porque os brasileiros também vão estar aprendendo. Isso é um momento de aprendizado de todos. E aí nós nos abrimos ao plurilinguismo. Nós vamos, com certeza, ter uma noção e vamos ter uma facilidade para aprender línguas que vocês realmente vão sentir a diferença. E também o professor tem que estar aberto ao plurilinguismo de seus discentes, né? Também nos momentos avaliativos, gente. Então, se eu permito na minha aula, por que eu não vou permitir também numa avaliação? Pelo menos no início. Nós sabemos que as crianças estão chegando, elas não têm condições de fazer uma avaliação em língua portuguesa. Então, por que a gente não aceita, por exemplo, um desenho, um esquema, em vez de palavras e frases? Palavras soltas, talvez, porque se a criança ainda não consegue, né, escrever uma oração completa em língua portuguesa, a gente pode sim tentar entender por meio das poucas palavras que ele consiga escrever em língua portuguesa. Ou que ele consiga usar sua língua de herança, sua língua materna, na escolarização nesses momentos avaliativos. Isso no processo inicial, porque depois ele vai, né, aos poucos, aprendendo a língua portuguesa, e vocês verão que em pouco tempo eles terão condições, né, de escrever em língua portuguesa. Que a gente não espera que ele domine com perfeição, porque nem nós dominamos com perfeição, a gente espera, né, poder ter comunicação, ok? Então, os docentes não devem também, obrigatoriamente, aprender formalmente os idiomas do aluno. Eu não estou dizendo aqui, então, que você tem que aprender espanhol para poder avaliar seu aluno em espanhol. Não, mas espera-se que professores possam estar familiarizados com as abordagens plurais, e assim oferecer atividades que mobilizem diversas variedades linguísticas e culturais. Isso é o que a gente espera, é o que a gente incentiva, é o que a gente sugere, tá? Enquanto professor, pesquisador, essas são as minhas referências e estou aqui aberta para qualquer sugestão, dúvida ou questionamento. Incrível, né? Eu acho que eu vou começar agora com as perguntas aqui, enquanto a galera vai aquecendo. Obrigada, viu?
Elis, quer começar você ou começo eu? Começa você. Então, eu fiquei pensando aqui, a palestra da Cora é muito rica, muita coisa para a gente pensar. Mas eu pensei em duas coisas, basicamente. Eu lembrei de uma experiência, Cora, que eu tive durante a graduação de letras, lá em São Paulo, em que eu precisei dar aula para árabes, né? Precisava pagar as contas, arrumei aula para dar aula para árabe. Estavam chegando refugiados do Líbano, eu não sabia, não sei falar uma palavra de árabe até hoje, mas como você falou, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Mesmo sem falar árabe. E na ocasião, o que me ajudou foi espanhol e inglês, que não eram perfeitos os espanhol e inglês que eu tinha, não são até hoje, mas o pouco de conhecimento que eu tinha foi o que fez uma ponte para eu conseguir falar com aquelas crianças e conseguir ensinar português para elas. E assim, você falou bem, a gente não tem preparo para isso na faculdade, não tive na época, e foi tentativa e erro. Eu sabia um pouco do que o Paulo Freire tinha ensinado, do cotidiano, tentei aplicar isso no que eu consegui, e foi assim que eu ensinei português para eles. Tinha 19 anos, na época acho que eram 3 famílias, meu aluno mais novo tinha 6, minha aluna mais velha tinha 19, que era exatamente a minha idade, e foi nesse contexto de tentativa e erro que eu ensinei português pela primeira vez para alunos que não eram brasileiros. Então, ela falando, eu fui lembrando dessa experiência que eu tive. E outra coisa é essa rede de professores, né? A gente tem que pedir ajuda, tem que... Falamos um pouquinho agora, um pouquinho atrás de... Eu não sei o que fazer, e agora? Para quem que eu pergunto? Acho que é nesse sentido, né, Cora? Exatamente. Não, é muito difícil, não tem assim algo, não, vamos fazer dessa forma que com certeza vai dar certo, até porque vai depender muito do contexto, do público, muitas outras situações. Mas, primeiro, ter força de vontade, ter sensibilidade, querer fazer, querer ensinar, né? E, é claro, a gente vai tentando fazer de uma forma autodidata, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que estar estudando. Eu vou planejar uma aula, ver se dá certo, mas eu vou pesquisar para ver se alguém já fez algo parecido, para ver se me dá uma ideia, além de pesquisar, justamente buscar, né, alguém na sua instituição ou fora, em outra instituição que você conhece, que já tenha ouvido falar. Sim, a gente tem que ser humilde. Olha, eu estou começando nesse projeto, eu preciso, né, de uma ajuda. Eu acho que isso, até para quem não está começando, pedir ajuda, buscar colaboração, é importante, porque a gente tem que unir forças, tá? A gente tem que trabalhar junto, senão realmente fica cada vez mais difícil. Então, essa é a saída, né? O melhor caminho. Ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo, você está pesquisando e você está buscando aprimoramento. Olha, eu queria fazer uma consideração que eu gostaria tanto de ter conhecido isso em 2019. Eu estava trabalhando numa escola estadual e nós recebemos muitos alunos venezuelanos e eu realmente não sabia como fazer. O meu espanhol, ele é básico, muito básico, mas aí, para poder alcançar, eram alunos da sétima, na época, sétima série, agora sétimo ano, né? E eles tinham muita dificuldade, eles não entendiam uma palavra em português. Então, eu lá, na minha dificuldade com o espanhol, mas conseguia me comunicar com eles, e na minha ignorância, tentando ajudar, eu traduzia para eles as atividades, colocava a atividade em língua portuguesa, atividade em espanhol, na minha cabeça, era como eu conseguia passar para eles, e depois auxiliava na hora de responder. E aí, realmente, não tinha uma ajuda para a gente naquele sentido. Eu não conseguia simplesmente ignorar alguns colegas em outras disciplinas, simplesmente passavam o conteúdo e diziam, olha, não é problema meu, ele não sabe português, ele está no meu país. Essa coisa da sensibilidade, né? E Exato. aí eu ficava tentando sensibilizar os colegas, não, gente, não é assim, mas a gente recebeu eles na escola, então a gente precisa, né, fazer o conhecimento, a aprendizagem dele acontecer. Mas foi bem sofrido, e eu fico muito feliz que agora esse tipo de conhecimento está sendo passado, né, para nós professores. Queria parabenizar, inclusive, a Cora. Elise, eu parabenizo você, porque você teve a atitude certa, né? Enquanto os outros estavam invisibilizando esses alunos, deixando eles de lado, você fez, né, o que estava ao seu alcance, e é isso mesmo. A gente tem que procurar fazer, a gente não pode simplesmente deixá-los de lado. É isso mesmo. Claro, a gente vai atrás, vai ver, aí eu não sei como trabalhar, vou tentar trabalhar de uma forma ou de outra, vou buscar ajuda, mas tá certo, você fez o que estava ao seu alcance, né? E com certeza essas crianças conseguiram ir melhor na sua disciplina do que nas outras, né? Sim.
Aqui tem um comentário no chat, eu posso ler? Sim, Aqui, ó. A Alessandra Moreira diz, muito interessante, gostaria de compartilhar que aqui no município em que moro, Bauru, recebemos crianças imigrantes e o trabalho com a língua de acolhimento ficou muito mais a cargo de ONGs, mas como a professora falou, penso que realmente a importância de políticas públicas governamentais voltadas para as escolas, as crianças, etc. exatamente. Acaba ficando muito na parte das ONGs mesmo, ou da boa vontade de alguns professores, né? Porque não há uma política de Estado quanto a isso. Bom, recentemente, até inclusive, acho que foi no início dessa semana que eu recebi a ligação de um professor, que é professor da UER, professor Jairzinho, e como ele está agora trabalhando na Secretaria de Educação, antes ele era professor de língua portuguesa, mas esse ano ele foi para a Secretaria de Educação, ele me ligou dizendo que está querendo desenvolver um projeto para ajudar os professores, capacitar os professores. Então, ele já fez esse elo, nós vamos elaborar um projeto e vamos levar oficinas para os professores nesse sentido, parecidas com esses temas que nós tratamos aqui hoje. Então, assim, já é um caminho. Eu acho que está sendo tarde? Tá, porque isso já devia ter sido feito há muito tempo. Mas, antes tarde do que nunca, né? E, pelo menos, né, tem esse elo, porque o professor Jairzinho é professor do Estado e é professor da universidade. Mas, talvez, se não fosse o professor que já fizesse parte da equipe, talvez não teria essa vontade, não, vou lá tocar, ver se a universidade abre as portas. Eu acho que tem que procurar, mesmo que não seja da nossa equipe, tem que procurar as instituições que nós temos aqui, né? Verdade. Tem outro comentário aqui no chat, tá? Vanessa, de só admiração por essas professoras e suas experiências. Obrigada, Vanessa. E é isso, né? A gente tem que compartilhar, pedir ajuda, sinalizar a necessidade. E assim, quem foi que comentou aqui de Bauru? A gente viu, faz acho que 2 semanas, a professora Regininha também, ela disse que a professora de São Paulo procurou o Mackenzie, para pedir ajuda, né? Alguma orientação. Eles estão com muitos imigrantes lá também, de vários lugares, e os professores não sabem o que fazer. Isso é uma realidade aqui de Roraima, de fronteira, mas é uma realidade do Brasil todo. Uhum. E não dá para, como eles falou, fechar o olho, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas vejam que essa resolução já respalda muito, só que, como a gente sabe, as leis ficam no papel. Eles cumprem o básico do básico da lei. O que é que estão cumprindo? As matrículas, estão cumprindo a questão da prova ser em língua espanhola, geralmente é só a tradução, mas o restante não está sendo cumprido. Se a gente for, então, tá na lei, tá, mas na prática é bem diferente, né? Tem que ter cobrança na sociedade e apoio para pôr em prática. Exatamente. É isso. Gente, estou super feliz assim, com a última aula do nosso curso de extensão aqui, com essa conversa super boa, como de literatura, até português como língua de acolhimento e língua adicional. Obrigada, Cora, por estar aqui com a gente. Obrigada, Elis, por participar dessa parceria. Eu estou realmente muito contente. Nosso curso a gente trabalhou um monte de coisa. Literatura, produção de texto. Josiane está falando alguma coisa aqui? Tem outro comentário aqui no chat. Josiane Menezes. Parabéns, professoras, por essa aula maravilhosa e compartilhar conosco suas vivências. Amei. Já na fila para o próximo curso. A gente que agradece, né? Verdade. Obrigada, Josiane. Eu vou interromper a gravação aqui. A gente vai seguindo para o encerramento da aula. Tudo bem, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem outro comentário. Posso ler? Da Ângela Barbosa. Gratidão pelas palavras.